Shalom, graça e paz, meus queridos, amados. Vamos aqui para mais, uma palavra, de Deus. Vamos falar aqui sobre Ana, a angústia de Ana, Tudo que Ana passou, E de antemão quero convidar o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa falar, aos nossos corações e que o Espírito Santo possa conceder um milagre, um milagre na sua direção, um milagre na sua vida. Aquilo que você necessita, precisa da parte de Deus, que Deus, em nome de Jesus, faça esse milagre na sua vida, na sua direção, da sua casa, da sua família. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, em sua presença, para lhe pedir que, diante desta palavra, que o Senhor venha gerar expectativa, venha gerar milagre na vida de cada um que necessita de uma resposta do Senhor. Que esta pessoa, Pai, ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa palavra, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que o milagre seja gerado, que o milagre aconteça, que, meu Deus, aquilo que ela almeja, o Senhor conceda a ela, em nome de Jesus. Enquanto eu prego, enquanto eu ensino a Tua palavra, que o Senhor, com as Tuas mãos, opere a favor de cada um, em nome de Jesus. Assim eu creio e profetizo, e se você crê, recebe a sua vitória, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, que a palavra diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Então, Ana, ela vivia um sofrimento, uma angústia, porque a vontade de Ana era gerar, era ter filho, mas ela era estéril, e ela não se conformava, porque ela tinha o sonho de ser mãe. Ela tinha o sonho, de segurar, de amamentar, um filho. E ela lutou por isso. E ela, todos os anos, quando Eucana, seu marido, subia ao templo, Eucana dava a ela oferta, e ela ofertava a Deus. E o pedido dela, com certeza, era para que Deus concedesse a ela um milagre. Isso trazia tanta dor, tanta angústia para ela, porque todos os anos Ana ofertava em prol do milagre. Ana ofertava em prol, de gerar, de dar filhos. Quantas mulheres, não têm se frustrado? Quantas mulheres ela tem se decepcionado? Por quê? Porque elas percebeu que não gerava, e aí passou a fazer exames, foi constatado que ela tinha algum problema, e ela fez várias situações para que tentasse resolver, ali para que ela pudesse conceber. E diante da medicina, diante de todo o tratamento que algumas mulheres têm feito e tudo, mas mesmo assim elas não conseguiram gerar, elas não conseguiram ser mãe. E isso tem frustrado muitas mulheres. Isso tem frustrado, não só na parte aqui, de esterilidade, não só na parte aqui de ter um útero fértil, mas na linguagem espiritual também. Quantas pessoas esperam pelo milagre e elas não têm recebido este milagre, parece que Deus está em silêncio para com elas. E muitas mulheres, muitas pessoas, quando elas geram na mente dela, no coração dela,
aquele desejo, principalmente de ser mãe, principalmente de construir uma família, quando elas tentam, elas acabam se frustrando e elas acabam desistindo, porque elas botam no coração dela e na mente dela que ela nasceu para morrer estéril. Ela nasceu para não gerar. Então ela acaba desistindo. Ela acaba desistindo de acreditar que será possível dela ser mãe. Será possível dela gerar, e ela fica desanimada. E muitas das vezes, quando ela passa e que ela vê uma mãe amamentando, quando ela passa, que ela vê uma família com crianças no braço, querendo ou não, vem aquele despertar nela, aquela dor nela, aquela tristeza, porque ela queria aquilo. E como ela tenta disfarçar, né? Ela tenta disfarçar, argumentando que não sonha mais, não quer mais, que tá bom assim, mas é só de boca para fora, porque quando ela se depara com uma realidade, quando ela se depara, né, com famílias, né, correndo atrás de seus filhos, mães segurando seus filhos, no fundo, ela deseja aquilo, ela só não quer admitir. Ela deseja esse milagre, ela só não quer admitir devido às decepções. A decepção de orar, a decepção de falar com Deus e Deus não responder, a decepção de correr atrás da medicina e nem a medicina resolver o milagre que ela tanto almeja, que ela tanto quer, né? E Ana, ela estava nessa situação, só que Ana é diferente, né? Ana foi uma mulher diferente de muitas mulheres de hoje. Tem muitas mulheres que hoje desistem dos seus sonhos. Tem muitas mulheres que hoje desistem de querer sonhar, de querer, né, insistir na oração, em pedir a Deus. Elas acabam desistindo porque ficam frustradas, ficam decepcionadas, mas Ana não. Ana, todo dia, ela estava no templo. Todo ano ela estava no templo. E todo ano, né, ela, quando subia, né, para Jerusalém, ela ficava ali no templo, nos pés, né, do altar do Senhor, clamando, pedindo o milagre. Chorava, angustiava, e muitas das vezes Eucana viu a frustração de Ana. O marido, qual é o marido que está do lado de sua esposa, vendo que sua esposa está aflita, está chorando, está angustiada? Isso atrapalha no casamento. Isso atrapalha no relacionamento conjugal. Por quê? Porque o marido quer a atenção da esposa, só que devido à tristeza da esposa, né, ela fica sem ânimo até para dar atenção ao marido. E Eucana, como marido, percebeu essa angústia, percebeu que Ana só vivia triste. Então, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa que luta, ora, faz voto para gerar, para dar, né, a luz, para dar filhos ao seu esposo, para criar uma família com seu esposo. E isso não acontece, então ela vivia angustiada, ela vivia chorando. E essas tristezas, esse choro afetavam o relacionamento de Eucana, né? Porque Eucana queria a atenção de Ana, Ana chorando. Eucana, né, queria o afeto de Ana e Ana chorando. E aqui no 8, Eucana, ele acaba desabafando para Ana. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Né? Então assim, ela não tinha nem ânimo para comer. Né? Ana não tinha nem vontade de comer, de tanta decepção, de tanta frustração, de todo ano criar uma expectativa que dessa vez vai dar certo, dessa vez vai acontecer um milagre,
e passou mais um ano e o milagre não aconteceu. Então, ela não tinha nem ânimo para comer, chorando direto. E Eucana pergunta: por que estás tão infeliz? Né? Então, ela não era uma mulher feliz. Ela, por mais que ela tivesse marido, por mais que o marido amasse ela, por mais que o marido estivesse do lado de Ana, por mais que o marido, né, honrasse ela, porque financeiramente Eucana tinha condição, e Eucana dava ofertas, né, as melhores ofertas para Ana ofertar a Deus. Então ela tinha atenção de Eucana, seu marido, ela tinha condição financeira, porque o seu marido honrava ela, dava o melhor. Eucana dava o seu amor, Eucana dava a sua atenção, mas isso não era suficiente, porque Ana queria o sonho dela. Ana queria gerar, né, o sonho dela, o sonho de ser mãe. Né? E por mais que ela tivesse o amor do marido, a atenção do marido, né, a honra do marido, isso não era o suficiente, porque ela vivia infeliz por não conseguir gerar. Ela vivia infeliz por não conseguir, né, dar ao seu marido, né, um filho. Então Eucana faz essa pergunta: por que estás tão infeliz? Será que eu não tenho, né, mais valor para ti, mais do que 10 filhos? Então, assim, Eucana preocupado e diz: Ana, será que a minha presença não tem valor aqui para ti? Será que eu não valo mais do que 10 filhos para tu? Por que tu vive chorando? Por que tu vive angustiada? Por que tu vive infeliz? Se tu tem um marido que te ama, se tu tem um marido que te dá suporte, se tu tem um marido que te honra, se tu tem um marido que está do teu lado, cuida de ti, né? E aí ela, né, fica com essa infelicidade, né? Aí o 9, certa ocasião em Siló, logo depois de haverem determinado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: o Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, a Yahvé, por todos os dias da sua vida. Então Ana, ela vai ali mais um ano, né? E Ana, ela vai orar. Ana, ela vai ali fazer um voto com Deus, um voto que, se Deus ouvisse ela, se Deus escutasse ela, se Deus desse a ela, né, ela conceber um filho homem, ela pediu, especificou, um filho homem: se o Senhor me der, eu te darei. Todos os dias da vida dele eu te darei. Então observe, Ana, uma mulher que vivia no altar, uma mulher que vivia orando, uma mulher que vivia servindo a Deus, uma mulher que respeitava o marido, uma mulher que andava em princípio, uma mulher que não era, né, baixa, né, de estar debatendo, de estar discutindo, né, não tinha um pavio curto, de ser uma mulher estressante. Era uma mulher reta, uma mulher que temia a Deus, porque todos os anos ela estava num altar. Ou seja, por mais que ela estava infeliz, como Eucana disse, por mais que ela chorava muito por estar frustrada, por não ser mãe, mas ela não largava o altar do Senhor. Ela não saía do templo do Senhor.
Quantas pessoas deixam de ir para a igreja? Quantas pessoas abandonam o ministério quando não é respondida por Deus? Porque observe, a palavra do Senhor fala que quem deixou, que quem deixou Ana estéril foi o próprio Deus. Ou seja, observe que quando o diabo faz alguma coisa, você tem autoridade para repreender, para xingar o diabo. Você tem autoridade para expulsar o diabo. Você usa ali a sua autoridade, seu poder para repreender a ação maligna. Faz campanha de oração ali para destruir toda a ação e não aceita o agir do diabo. Mas a Bíblia diz que não era o diabo que colocou ali nela, a questão dela ser estéril, não atacou o útero dela, mas a Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre, Foi Deus que fechou. Então, observe, parece que Deus quer ver Ana sofrendo. Parece que Deus quer ver Ana angustiada. Porque uma coisa é o diabo atacar a pessoa, outra coisa é Deus. A própria Bíblia diz, Deus fechou a madre. Deus não quis dar a ela, um útero fértil. Deus não quis, permitir que ela gerasse. Então observe, quando Deus fecha a madre, isso traz muito sofrimento para Ana. Então o que é que Ana vai fazer agora, sabendo que é Deus que fechou? Ela vai xingar Deus? Ela vai colocar Deus na parede? Ela vai dizer que nunca mais vai voltar para o altar do Senhor? Ela vai dizer que nunca mais pisará na casa do Senhor, sabendo que foi o Senhor que fechou a madre? Pelo contrário, em mesmo Deus ter fechado, mesmo por Deus ter fechado a madre dela, não ter permitido ela gerar filhos, ela nunca deixou o altar, ela nunca deixou o templo do Senhor, ela nunca deixou de orar. Quantas pessoas param de orar por causa da angústia? Porque Deus não responde. Deus, ele está ouvindo a oração, mas ele não quer responder. Parece que Deus quer causar dor, parece que Deus quer causar sofrimento. Como entender Deus? Como entender um Deus que fecha a madre de uma mulher que honra Ele? Como entender Deus que fecha a madre de uma mulher que todo ano está no altar do Senhor, servindo o Senhor, que todo ano está levando uma oferta diferente, cada ano era uma oferta diferente para colocar no templo do Senhor? Deus fecha a madre de uma mulher que tem retidão, e Deus abre a madre de Penina, uma mulher que persegue Ana, uma mulher que zomba de Ana, uma mulher que aponta Ana, uma mulher que julga Ana, uma mulher que humilha Ana. Como entender Deus? Como Deus abre a madre de uma mulher que humilha a serva dele? Todo ano Penina dava filhos. Todo ano Ana orava pelo filho. E qual era a resposta? Deus respondia a Penina. Deus atendia a Penina. Deus concebia a Penina gerar, dar filhos a Elcano, marido de Ana. E agora, como Deus faz uma mulher que persegue, que humilha, que zomba, que aponta, que não está nem aí por sentimento de Ana, que não está nem aí pela dor de Ana.
ela quer causar mais dor a Ana, ela quer causar mais humilhação a Ana, ela quer pisar mais ainda em Ana. E Deus concede uma mulher ruim, uma mulher zombadeira, uma mulher que aponta, que humilha. Deus abre a madre desta mulher, Penina, mas não abre a madre da serva dele, da mulher que ora, da mulher que oferta, da mulher que não deixa o altar por nada. É na dor que ela está no altar, é infeliz que ela está no altar, é decepcionada, ela está no altar, é perseguida, ela está no altar, é humilhada, ela está no altar. Ela não para de ofertar a Deus, mesmo humilhada, mesmo não gerando, mesmo não tendo milagre. Ela não desiste de buscar, de orar, de respeitar, de honrar o Senhor. Mesmo na dor, ela está ali servindo o altar. Mesmo na dor, ela está ali, preocupada em orar, em ter um relacionamento, em ter uma comunhão com Deus poderoso. Todo ano, mesmo na perseguição, mesmo na humilhação, mesmo Penina humilhando ela, ela não parava de orar. Quantas pessoas na humilhação que está sofrendo calúnia, está morrendo espiritualmente. Quantas pessoas estão abandonando a igreja, saindo da igreja, porque alguém está falando dela. Mas Ana não. Quanto mais falava, mais Ana chorava nos pés do Senhor. Quanto mais humilhava, mais Ana se humilhava nos pés do Senhor, no altar do Senhor. Quanto mais Penina dava filhos a Elcana e zombava de Ana porque Ana não dava filho, porque Ana era amaldiçoada. Mas mesmo assim ela não desistia de pedir a Deus para realizar o sonho dela. Ela não desistia do sonho dela. Ela não desistia do desejo dela de ser mãe. Não importava a situação, não importava o que os outros diziam, o que Penina dizia, o que Penina falava, mas ela estava ali, porque ela sabia que só tem um Deus para recorrer, só existe Deus para se recorrer a Ele. E quando você larga tudo, vira as costas para Deus, quem vai te socorrer? É bem verdade que ser humano nenhum consegue entender esse Deus. Ser humano nenhum consegue compreender um Deus que abençoa o perverso, mas os seus servos ainda está chorando, humilhado, inquieto. Parece que Deus quer ver o mal, as pessoas má, feliz e os seus filhos sofrendo. Porque Asaf também passou por isso. Um homem levita, um homem que honrava o Senhor, um homem que era fiel ao Senhor nos seus princípios, mas ele olhava para os ímpios e via os ímpios vivendo a prosperidade que era para ele viver. E ele questiona a Deus: como pode? Como pode ser isso? Como pode eu que te sirvo, eu que te honro, eu que te adoro, eu que tenho temor ao Senhor, não estou vivendo a prosperidade que tu me prometes viver, mas estou vendo o ímpio prosperando no meu lugar, vivendo a minha prosperidade.
Como entender Deus? Como entender Deus? Quem for tentar entender Deus enlouquece, irmão. As coisas de Deus é diferente das coisas do homem. O homem é mais emotivo. Deus sabe o que ele faz. Por que que Deus deixou Ana estéril? Para ela sofrer? Por que que Deus deixou Ana estéril? Para ela ficar angustiada anos e anos, infeliz? Se você entender o pensamento de Deus, o pensamento de Deus é diferente dos nossos pensamentos, por isso que ele diz que os caminhos dele são maiores, os pensamentos dele são maiores, porque não tem como nós pensar como Deus pensa ao nosso respeito. Se nós for querer pensar, nós não iríamos acreditar no que Deus seria capaz de fazer por nós. Porque o ser humano sempre pensa pequeno. O ser humano fala de milagre, mas quando é para ele, ele não acredita que é possível acontecer. Como entender? Se você ora pelo enfermo, Deus cura. E se você estiver enfermo, você ora por você, você pede oração e você não é curado. Como entender Deus? O propósito para essas dores, esses sofrimentos, só lá na frente que vamos entender. Ana, no capítulo 1, está chorando. Ana, no capítulo 1, não tem vontade de comer. Ana, no capítulo 1, está sendo humilhada. Mas, se você for no capítulo 2, Ana está feliz. Se você for no capítulo 2, Ana está exaltando ao Senhor. Se você for no capítulo 2, Ana continua no templo, continua orando, continua no altar. Mesmo ela sofrendo, ela orava. Depois da bênção, no capítulo 2, ela continua orando. Diferente de muitos crentes, que na prova chora, busca, mas quando recebe, vira as costas para Deus. Quando aparece uma porta de emprego, não vem mais para os cultos. Quando ganha um carro, não tem mais tempo para os cultos, porque só vive viajando para aproveitar a vida. Mas Ana, no capítulo 1, está sendo humilhada. No capítulo 2, está sendo exaltado. Ana, no capítulo 1, está chorando muito. No capítulo 2, está feliz. Ana, no capítulo 1, mesmo humilhada, orava. Ana, no capítulo 2, mesmo com a bênção, continua orando. Existem capítulos na nossa vida. Capítulo de dor, o capítulo de sofrimento. Mas quando Deus mudar este capítulo para te exaltar, para te honrar, no capítulo 1 Ana era estéril, no capítulo 2 Ana está amamentando. No capítulo 1 Ana não é mãe, no capítulo 2 Ana está regozijando por saber que ela é mãe. No capítulo 1, o útero dela estava fechado. No capítulo 2, o útero dela se abre. Na nossa vida existem capítulos. O problema é que você quer forçar para sair do capítulo 1 antes do tempo. Existem processos. Existem processos para cada filho de Deus. Se você não estiver disposto a passar pelo processo, como Ana aceitou passar, para chegar no capítulo 2, com honra, com júbilo, com alegria, com a vitória, com a conquista, com o sonho realizado,
Se você tentar passar do capítulo 1 ou desistir no capítulo 1, você não terá testemunho para ser escrito ao seu respeito, para ser falado ao seu respeito. Por mais que nós não entendemos o agir de Deus, temos que continuar orando, temos que continuar no altar, temos que continuar servindo a Ele, porque Ele sabe como virar o capítulo. Ele sabe como escrever uma página melhor na nossa vida. Só Ele sabe. E Ana não teve um filho qualquer. Ana gerou um profeta. Quando Deus impede que as bênçãos venham na hora que nós quer, é porque Deus sabe que Ele está esperando o tempo para dar uma bênção maior do que o que nós pedimos. Tem coisas que nós pedimos que Deus não dá. Tem lugares que nós quer ir que Deus não permite nós ir. Tem coisas que nós quer comprar que Deus não quer que compre. Mas a teimosia do ser humano, a teimosia do homem, o emocional de querer tudo rápido, que aconteça tudo no tempo dele, ele acaba indo para onde não é para ir, comprando o que não é para comprar, querer conquistar o que Deus não quer que ele conquiste agora, porque ele não sabe esperar o tempo de Deus. E quando o homem passa na frente de Deus, o homem vai sofrer. O homem vai se decepcionar com as suas atitudes. Deus fechou o útero de Ana porque Deus precisaria de um profeta. Deus, ele precisaria de um profeta. E um profeta, ele tinha que ser gerado na dor. Um profeta tinha que ser gerado na dor. Ana chorou muito. Ana sentiu muita dor. Porque ela estava gerando no mundo espiritual uma unção de um profeta, para que quando Deus colocasse na madre dela o profeta, Deus viesse com aquela unção de oração, com aquela unção de humilhação, e aquela unção viesse no útero ungir o filho dela para ela dar luz a um profeta. Tem coisas que Deus não permite que aconteça, porque Ele sabe que lá na frente Ele vai fazer muito melhor do que nós quer agora. Se Deus tivesse permitido que Ana gerasse, Ana ia gerar para ela. Se Deus tivesse abrido a madre de Ana, Ana ia gerar filhos e filhos só para ela. Só que Deus estava visando o seu povo. Eu preciso de um profeta para guiar o meu povo. Eu preciso de um profeta para profetizar para o meu povo. Então, Deus, quando Ele dá algo para nós, Ele quer que este algo seja usado para beneficiar o seu povo. Tem bênçãos que você está pedindo, que Deus está vendo, que você vai administrar para você e não para somar com a igreja dele, com a obra dele, com o povo dele. É aquela oração que Tiago diz: pedi, pedi, não recebeste, porque pediste mal para o próprio prazer de vós.
Pessoas que pedem coisas a Deus para si, não para somar para o reino. Pedem só para si. Egoístas. Mas Ana foi orar. E Ana foi específica. E Ana disse, com uma alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor no 10. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. E com uma alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Ela não estava batendo boca com Deus porque era estéril e porque Penina engravidava e ela não. Ela não ficava perdendo tempo, perdendo saliva. Ela só queria que Deus gerasse dentro dela algo, um profeta que viesse agradar a Deus, que viesse trazer felicidade para ela como mãe, mas também felicidade para Deus. Ela pensava em Deus e pensava nela. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação, se quiseres, ela não exige. Ela dá a opção: Senhor, se tu quiser me prosperar, se tu quiser me prosperar para mim construir aquela igreja, se tu quiseres abrir as portas, me abençoar, para que através do meu dízimo, para que através dos meus votos, das minhas ofertas, das minhas primícias, aquela obra do Senhor cresça, prospere. Quantas pessoas elas pedem prosperidade, mas pensando em construir uma casa para ela, comprar uma casa de luxo para ela, um carro de luxo, roupas chiques, andar em restaurantes chiques. Mas até agora Deus não concedeu a ela, porque Deus conhece o coração e o pensamento dela. E quanto mais ela for próspera, mais ela vai gastar com ela mesma e não vai pensar no reino de Deus. Mas Ana não. Ana pensou em Deus. Ana pensou em Deus. Humilhação da tua serva, que se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti. Se Deus te prosperar, o que você vai fazer pelo reino dele? Ana fez uma promessa: eu te prometo que eu me dedicarei o meu filho a ti. Você teria coragem de dedicar suas finanças à casa de Deus? Você teria coragem de tirar uma parte do seu salário, fora o dízimo, fora a primícia, para todo mês ofertar na obra, para a igreja do Senhor ser erguida? Se Deus te dá um carro, qual a sua promessa? De você pegar o carro, encher de pessoas importantes para você e sair para os shoppings, fazendo viagens, e não usar o seu carro para a obra de Deus? O que você faria com que você está pedindo a Deus, com que você está orando a Deus?
Você está pedindo um marido. Esse marido seria só para você, ou esse marido você entregaria no altar para servir a Deus mesmo, ele não tendo tempo suficiente para você, porque ele ia pregar ali, ia pregar acolá, ia estudar, ia orar, ia subir monte. Ele não ia ter tempo suficiente para você. O tempo que ele ia ter para você seria pouco, porque ele estaria gastando mais tempo para servir a Deus. Ou você ia querer um marido só para fazer os seus caprichos, para estar visitando a família, para você estar se gabando do marido que Deus te deu, para os shoppings, para os aniversários, para os convites. E quando seu marido quisesse ir para a obra, pregar, viajar para pregar a palavra, você não permitiria ele ir porque você não quer ficar só. Pense. Deus abriu a madre de Ana porque Ana se preocupou em agradar a Deus com um milagre. Você quer um milagre. Você quer a sua cura, a sua saúde, mas você vai gastar a sua saúde com as coisas de Deus ou você vai gastar a sua saúde, a sua vida no mundo, com as coisas do mundo? Você quer ser curado para estar nos aniversários da vida, nos convites da vida, nos shoppings das vidas e ficar faltando as programações dos cultos? Você quer milagre para te beneficiar ou você quer um milagre para agradar também a Deus? Como está o teu coração em relação ao teu pedido? Você está pedindo certo? Ana passou anos e anos pedindo filho e Deus não dava. No dia que ela trocou a forma de orar, ela pediu um filho, mas um filho sem propósito. Você está pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, mas essa porta de emprego não tem propósito. Para quê? Você quer uma porta de emprego para ficar preso dentro do trabalho e não servir mais a Deus? Você quer uma porta de emprego para você receber o seu salário e você não ser fiel nos seus dízimos, primícias, ofertas? Para que você quer um milagre, um carro, uma casa? Para que você quer uma cura? Para você gastar também agradando os pecados da sua carne depois que Deus te curar? Ser arrogante, crítico, julgar as pessoas novamente? Ou você quer a sua saúde para amar as pessoas, para cuidar delas, para se preocupar com elas, para ajudar a alma delas a se chegarem aos pés de Jesus? Para que você quer? Qual o pedido, a forma que você está pedindo? Como Tiago diz, pedir, não receber, porque está pedindo mal para o seu próprio prazer. Deus sabe que o que você pede vai agradar a Ele ou não. Deus sabe que o que você pede vai fazer com que Deus seja beneficiado também. Tem oração que você faz que só quer ser beneficiado você mesmo. Jacó, quando saiu de casa sem nada, que ele fez uma oração: se tu me abençoares, se tu não me deixar passar fome, não me deixar faltar roupa, vestes para mim, e se tu não me deixar morrer no caminho que eu vou, mas se tu fizer eu voltar para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo. Olha isso, olha a forma do pedido que esses homens, que essas mulheres na Bíblia pediram.
o pedido que eles fizeram foi que, se Deus abençoasse, eles iam abençoar a Deus, a obra de Deus. Porque para Deus fazer a obra dele, ele conta com pessoas. Deus abençoa alguém para esse alguém abençoar a obra dele. E se você pede e não está acontecendo, porque existe algum interesse errado. Você está mais interessado com as bênçãos de Deus para o seu próprio prazer do que interessado em ajudar o reino de Deus, o nome de Deus, ser glorificado, a obra de Deus ser ajudada por você, a casa de Deus ser construída por você. Se você está pensando só em você, por que Deus é obrigado a te abençoar se Ele sabe que você vai ser ingrata com a bênção dele? Esse filho que você quer, você vai ensinar o teu filho a servir a Deus? Ou você vai deixar o seu filho à vontade para ele escolher tudo que ele quiser? Ana disciplinou seu filho. Ana conduziu seu filho ao Senhor, e quando ela parou de mamar, dar de mamar ao seu filho, desmamou, levou para o altar, entregou. Está aqui, sacerdote, agora é contigo, a minha promessa eu cumpro, agora é contigo, cuida dele, porque ele é do Senhor. Pense, por que as suas orações não estão sendo atendidas? Será que você não está sendo egoísta? Será que você não está pensando só em você? Pense. Medite aqui na oração de Ana, na oração de Jacó. Pense. Há vários homens na Bíblia que se preocupou. Salomão pediu sabedoria para quê? Para ficar famoso? Ele diz: dai-me sabedoria para eu poder guiar o teu povo. Dai-me sabedoria para que eu possa cuidar do teu povo. Quando a pessoa pede algo a Deus em prol do povo, em prol do reino de Deus, Deus se alegra. A Bíblia diz: e eis que Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiseres. E ele: eu quero só sabedoria para guiar o teu povo, para cuidar do teu povo, para julgar o teu povo, porque eles são muito. E Deus pegou e respondeu: Salomão, como me pedistes sabedoria, não me pedistes para matar os teus inimigos, não me pedistes riquezas e nem vida longa. Eu te acrescento, eu te dou sabedoria, porque tu pediu para cuidar do meu povo. Eu me agrado desse pedido e eu vou te abençoar muito mais ainda. Eu vou te dar saúde, eu vou te dar paz contra os teus inimigos. Tu não terás nenhum inimigo em todo o teu reino. E eu, Salomão, te darei prosperidade. Tu serás o homem mais rico. Nunca haverá um homem tão rico como tu, nem antes e nem depois de ti. Só porque tu pediu sabedoria, preocupado com o meu povo. Então, quando você se preocupa com a casa de Deus, o povo de Deus, quando você pede um carro para levar as pessoas para a igreja,
Deus se agrada. Quando você pede uma casa para você usar a sua casa ali para fazer uma célula, você usar a sua casa para hospedar alguém ali, ajudar alguém, Deus se agrada. Quando você pede, a prosperidade, uma porta de emprego, uma empresa, e quer usar a sua vida financeira para abençoar a obra, para construir a casa de Deus, Deus se alegra. Quando você pede uma esposa, um marido, e você entrega o seu marido a Deus porque você quer que ele sirva a Deus, honra a Deus, e você ali deixa o seu marido buscar a Deus, se consagrar horas e horas, dias e dias, mesmo que não te dê atenção, mas só em você ver ele buscando a Deus, você é feliz em ver o seu marido no altar. Quantas mulheres destroem o ministério do marido porque o marido não tem tempo para sair e ela não tem o quê? Paciência em esperar o dia, o momento certo para que o marido tenha tempo para ela, para a família. Porque quanto mais unção Deus der ao seu marido, quanto mais unção Deus der à sua esposa, mais Deus vai exigir deles. Mais tempo Deus vai exigir deles. Você está pronto para passar uma semana sem seu marido, porque ele está fazendo a obra, viajando, 2 semanas, 1 mês? Você está pronto? Então, quando você for pedir as coisas a Deus, peça com sabedoria. Não seja egoísta. Não peça só para você. Pense na obra. Pense na construção da casa do Senhor. Pense se você vai usar a bênção que Deus te der para glorificar o nome do Senhor. Pense nisso. Reflita sobre isso. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te usar, te abençoar em prol de vidas, em prol do reino dele, em nome de Jesus. Se o teu coração está alinhado com o coração de Deus, se o teu pedido está alinhado com o coração de Deus, a chave já está entregue nas tuas mãos. A vitória já está entregue na tua mão. O teu útero já está aberto para tu conceber para Deus milagres, para tu gerar para Deus famílias abençoadas, filhos abençoados, profetas abençoados, pastores, levitas, pastoras, para glorificar o nome do Senhor. Assim que Deus realize os desejos do teu coração, se estiver de acordo com o desejo do coração de Deus. Shalom, graça e paz em nome do Senhor Jesus.